Tesouro Direto é o investimento mais popular do Brasil. No final do ano passado, eram 13,1 milhões de brasileiros que tinham seu dinheiro nesses investimentos, um crescimento de impressionantes 56,2% dos últimos 12 meses. Nesse investimento, o investidor empresta dinheiro para o governo nacional, que promete pagar juros como uma recompensa em um determinado período de tempo. Esse também é considerado o investimento mais seguro do Brasil. E a pergunta que fica é: existe Tesouro Direto americano? A gente pode emprestar para o governo dos Estados Unidos e lucrar com isso? E a resposta é que sim, não só existe, como ele é considerado o investimento mais seguro do mundo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de Tesouro Direto, para que cada um deles serve, em qual situação você deveria ter eles na carteira e como que você, estando no Brasil, pode investir nesses ativos. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E essa é uma dúvida que eu sempre recebo lá no meu Instagram dos meus seguidores. Existe Tesouro Direto americano? Como que ele funciona? Para que ele serve? Como que eu posso investir nele? Quando faz sentido ter ele na carteira? E assim como o Tesouro Direto brasileiro, existem diferentes tipos de Tesouro Direto americano, cada um com as suas características, os seus riscos e servindo para determinados objetivos. E lógico, emprestar para o governo americano, receber em dólares, parece algo muito bom, mas como todos os investimentos do mundo, possui suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens de investir no Tesouro Direto americano são, primeiro, que você está emprestando para um dos governos mais sólidos do mundo, um governo que tem a moeda que serve como moeda global. Grande parte da dívida global está em dólares, então sempre existirá uma grande demanda por esse tipo de ativo. Você também recebe juros em dólar, uma das moedas mais fortes do mundo. Existem diferentes opções, variedades, tipos, riscos e retornos nesse tipo de investimento no Tesouro Direto americano e ainda por cima ele tem uma liquidez abundante. Para vocês terem uma ideia e caírem para trás com essa informação, quase $1 trilhão por dia é negociado de Tesouro Direto americano. Só para vocês terem uma ideia, comparando valores, o PIB brasileiro do ano inteiro de 2020 foi de $1,44 trilhões. Então, em 2 dias de negociações do Tesouro Direto americano, se negocia mais dinheiro do que o PIB brasileiro do ano retrasado. Já sobre as principais desvantagens desse investimento, a primeira e principal delas é que o acesso direto a esses títulos, se você quiser comprar esses títulos diretamente, ele só acontece através do mercado balcão. A gente chama aqui nos Estados Unidos de Over the Counter Market, OTC, e nem todas as corretoras oferecem aos investidores brasileiros acesso a esse mercado. Porém, uma alternativa para você investir nesses títulos é através dos ETFs negociados em bolsa, que todos vocês que estão no Brasil conseguem ter acesso. Uma outra desvantagem são os juros muito baixos oferecidos por grande parte desses títulos. Afinal, eles são extremamente seguros e quando a segurança, a baixa volatilidade de curto prazo é muito alta, os retornos necessariamente serão muito baixos. E a última desvantagem de investir nesses títulos são os principais riscos inerentes de qualquer investimento em renda fixa. Se você não conhece esses riscos, eu te convido a assistir esse vídeo aqui onde eu falo sobre os principais riscos da renda fixa. Eu cito os 6 maiores riscos e eu vou deixar esse vídeo no final desse daqui para você assistir quando ele terminar. E já sabendo dessas vantagens e desvantagens, principalmente dos riscos desses investimentos, vamos falar sobre os principais tipos de Tesouro Direto americano. No total, são 7 títulos, mas o último deles é muito pouco falado, muito pouco negociado e ninguém consegue acessar ele não sendo morador dos Estados Unidos. Então acaba que a gente não precisa nem perder tempo falando dele. Os outros 6, que são os principais, são os seguintes: Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bonds, Treasury Inflation Protected Securities, os famosos TIPS, Floating Rate Notes, também conhecidas como FRNs, e as Series I Bonds, sendo que os 3 primeiros dessa lista são os mais comuns e é com eles que a gente vai começar. E só para vocês entenderem a estrutura desse vídeo a partir de agora, eu vou falar qual que é o título, quais são as opções de vencimento dele, como ele funciona, qual é o rendimento atual desse título se você fosse investir nele agora, para que esse título serve e como você consegue se expor a ele. E o primeiro título da nossa lista são os Treasury Bills. Esses títulos eles são títulos pré-fixados, onde você já sabe os juros que serão recebidos se você segurar ele até o vencimento, e eles são títulos de extremo curto prazo. O vencimento dele vai de alguns dias até 52 semanas, ou seja, você investe nesses títulos e eles têm a duração de poucos dias, 3, 5, 7 dias, até 52 semanas, que é o equivalente a um ano. E a maneira como eles funcionam é a seguinte: eles são vendidos com desconto do seu face value. Explico. O face value é quanto o título vale
teoricamente. Então, se o título vale 100 dólares e você está comprando um título que te dá um rendimento de 1% ao ano, ao invés de pagar 100 dólares e ganhar esse 1% ao longo do ano, você vai pagar por esse título 99,1 centavo. Quando ele vencer, você vai receber os 100 dólares cheios, conseguindo automaticamente essa rentabilidade de 1%. Sobre o rendimento desses títulos, por eles serem extremamente conservadores, afinal eles têm um prazo curtíssimo, eles têm um emissor muito bom e os principais riscos da renda fixa são totalmente reduzidos ao investir nele, sua rentabilidade também será mais baixa. Atualmente, um Treasury Bill com vencimento de 52 semanas ou um ano está rendendo 2,1% no ano. E há alguns meses atrás, essa rentabilidade estava muito próxima a zero. E por serem extremamente conservadores, esses títulos servem para reservas de curto prazo, para posições em caixa, talvez até para reserva de emergência, apesar que um dos próximos que a gente vai falar é ideal para reserva e eu já vou contar para vocês. E uma curiosidade antes de falar para vocês como se expor a esses títulos. Eles, os Treasury Bills, são considerados os títulos mais seguros do mundo. Afinal, você está emprestando para um dos países mais poderosos do mundo, em uma das moedas mais fortes do mundo, com prazo extremamente curto. Então é totalmente previsível que você vai receber exatamente aquilo que você espera. E é justamente por essa segurança e por essa previsibilidade que as grandes empresas mundiais que possuem bilhões e bilhões de dólares em caixa, como é o caso da Apple, da Berkshire Hathaway, da Microsoft, da Google, todas elas possuem boa parte desses bilhões de dólares em caixa investidos justamente nessas Treasury Bills. São ativos extremamente seguros e extremamente líquidos. E para você se expor a esses Treasury Bills, existem alguns ETFs que você do Brasil pode acessar que tem algumas diferenças entre eles. O primeiro deles é o SGOV, SGOV, e ele investe em Treasury Bills de 0 a 3 meses. O segundo é o SHV, e ele investe em Treasury Bills de 1 a 12 meses, ou seja, ele compra aquelas de 12 meses e quando está a um mês do vencimento, ele se desfaz delas. E o último é o BIL, BIL, e ele investe em Treasuries de 1 a 3 meses. Todos eles são extremamente seguros, estáveis, ideais para o caixa da carteira, mas eles ainda não são similares ao Tesouro Selic brasileiro, ideal para reserva de emergência. Vocês já vão ver qual é. O segundo título da nossa lista é conhecido como Treasury Notes. Então eles são muito parecidos com os Treasury Bills, emitidos pelo governo, pré-fixados, você já sabe o rendimento deles quando você contrata eles, porém eles possuem um vencimento um pouco mais longo que as Treasury Bills. O vencimento das Treasury Notes é de 2, 3, 5, 7 e 10 anos para cada título. Esses Treasury Notes seriam equivalente ao Tesouro Pré-fixado brasileiro com um vencimento intermediário aí entre 2 e 10 anos. E ao contrário dos Treasury Bills, que são vendidos com desconto ao que será recebido no futuro, esses Treasury Notes eles são vendidos, digamos, a 100 dólares e eles te pagam juros semestrais de acordo com aquele rendimento que você contratou. Então digamos que você investe num Treasury Note de 10 anos que te promete pagar 3% ao ano. A cada semestre ele vai te pagar 1,5%, ou seja, $1,50 a cada 100 dólares investidos durante os 10 anos do título. O rendimento atual de um Treasury Note de 10 anos está em 2,93%. Lembrando que essas taxas mudam diariamente, então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, ela esteja totalmente diferente da taxa que tem hoje. E eu vou deixar um link na descrição do vídeo aqui embaixo para você conferir quais são as taxas aplicadas no dia que você estiver assistindo esse vídeo. E esses títulos em específico, os Treasury Notes de 2 a 10 anos, eles se encaixam muito bem numa posição de renda fixa estratégica de longo prazo em uma carteira. Então, se você é um investidor moderado, por exemplo, e deveria ter 40% da carteira em renda fixa, mas você não quer mexer nessa renda fixa, só deixá-la lá para equilibrar a sua carteira, esses Treasury Notes são ideais, porque eles não são tão seguros como o Treasury Bill, então eles oferecem um rendimento um pouco maior, mas eles também não são tão voláteis como o Treasury Bonds, que são os próximos que a gente vai falar. Antes de falar dos Treasury Bonds, como você se expor aos Treasury Notes, existem alguns ETFs que servem exatamente para isso. O primeiro deles é o SHY, SHY, e ele investe em Treasury Notes de 1 a 3 anos. O segundo é o IEI, e ele investe em Treasuries de 3 a 7 anos. E o terceiro é o IEF, que investe em Treasuries de 7 a 10 anos. Lembre que quanto mais longa é a duração daquele ETF, mais arriscado ele será, mais volátil ele será. Então veja bem se você quer algo mais seguro, pendendo para o SHY, ou algo mais arriscado, pendendo para o IEF. Lembrando que a gente fala arriscado comparando um ao outro. Mesmo os títulos mais longos ainda assim são mais conservadores que grande parte dos investimentos que tem por aí. O terceiro título da nossa lista são os Treasury Bonds. Esses são iguais aos Treasury Notes, pré-fixados emitidos pelo governo americano, e eles têm um vencimento maior do que 10 anos. O vencimento das Treasury Bonds
é de 20 ou 30 anos no momento da emissão. Se você comprar no mercado secundário ou comprar através de um ETF, você pode ter diferentes vencimentos de 12, 15, 25 anos, mas na emissão, a partir do governo americano, eles são de 20 e 30 anos. Esses bonds também funcionam exatamente como as Treasury Notes. Eles pagam juros semestrais de acordo com o juro prometido na hora do contrato. Então, se você contrata um Treasury Bond de 30 anos que te promete pagar 3% ao ano, ele te pagará 1,5% a cada semestre. Por serem títulos mais longos, eles são muito mais agressivos, principalmente os de 30 anos, e a volatilidade que eles têm pode surpreender muita gente. Eles têm uma volatilidade quase que equivalente à da renda variável, e alguns investidores que são mais conservadores são pegos de surpresa ao investir nessas Treasury Bonds. Atualmente, um Treasury Bond de 30 anos está pagando aproximadamente 3,1% ao ano. E esses títulos eles servem para aquela pessoa que quer se proteger de uma crise específica. Por quê? Proteção contra uma crise. Durante uma crise, geralmente, o Banco Central americano derruba as taxas de juros, baixa as taxas para estimular a economia. E sempre que as taxas caem, o valor desses títulos longos sobe. Quanto mais longo é o título, mais esse valor sobe e desce de acordo com as taxas de juros. Então, em momentos de alta na taxa de juros, esse título vai se desvalorizar muito. Em momentos de queda na taxa de juros, que é geralmente durante uma crise, esses títulos tendem a se valorizar. Então, eles são conhecidos como uma boa proteção de carteira, mas você precisa tomar muito cuidado, porque fora de crises, eles não são a melhor posição. Eles são uma renda fixa muito volátil, que se desvaloriza com o aumento de juros, que é um cenário que a gente está vendo hoje. E existem 3 ETFs que você pode comprar para se expor a esses Treasury Bonds. O primeiro deles é o VGLT, e ele investe em Treasuries com 10 anos ou mais. O segundo é o SPTL, e ele também investe em Treasuries de mais de 10 anos. E o último é o TLT, esse sim, puramente de Treasury Bonds de longo prazo, porque ele investe apenas em títulos que têm mais de 20 anos. Ele é o mais volátil da lista e ele é o que mais vai valorizar durante crises, mas é o que mais vai sofrer em outros momentos. O quarto título da nossa lista, muito falado por aí ultimamente, são os famosos TIPS, ou Treasury Inflation Protected Securities. Esses são os títulos americanos atrelados à inflação e, teoricamente, eles oferecem uma proteção ao investidor contra a inflação americana. Teoricamente. Os TIPS são emitidos com vencimentos de 5, 10 ou 30 anos. Então são títulos mais longos, mais voláteis, mas você pode sair deles antes disso. Um grande mito que existe, uma grande confusão que existe na renda fixa é que a pessoa precisa necessariamente segurar os títulos até o vencimento. E isso não é verdade. Se você compra um título de 30 anos e quer sair daqui 2 meses, você pode, mas você estará exposto à marcação a mercado, que é um assunto para um outro vídeo. Então já aproveita que eu sei que metade de vocês que me assistem aqui ainda não são inscritos no canal, então se inscreve e a gente se vê nesses próximos vídeos. E calma lá que tem muito conteúdo por aqui. Voltando aos tips, como eles funcionam? Eles são provavelmente o título mais complicado de se entender. Eles funcionam da seguinte maneira. Digamos que você compra um TIPS pagando $100 por ele e ele te promete um retorno de 3% ao ano, assim como os exemplos que a gente vem usando. A grande diferença é que a cada semestre, o valor que você pagou por ele, aqueles $100, é ajustado pelo Consumer Price Index, o famoso CPI americano, que é o equivalente ao IPCA brasileiro, o medidor oficial de inflação do governo. Então digamos que você pagou $100 e a inflação nesses primeiros 6 meses foi de 0%. No sexto mês, teu título ainda vale $100 e você ganha 1,5% em cima dele. Afinal, 3% no ano dividido por 2, 1,5% desse valor de $100. Agora digamos que a inflação no segundo semestre desse primeiro ano foi de 5%. Então, no segundo recebimento desses juros, em dezembro desse ano, você vai ter um título que automaticamente passa a valer $105. Ele valia 100, ele é ajustado com 5% de inflação e ele vale $105. E os 3% anuais que você recebe serão em cima desses $105. Então, ao invés de você receber $1,50, que seria o equivalente a 1,5% do segundo semestre, você receberá $1,57, $1,50, ajustado pelos 5% de inflação. Digamos então que no terceiro semestre a inflação seja de 1%. O seu título valorizará de 105 para $106,05. E os juros que você receberá nesse terceiro semestre será de $1,59. Agora, antes de sair correndo e adicionar esses títulos na sua carteira, calma lá que esses rendimentos podem ser negativos. Vamos ver como isso funciona. Atualmente, os rendimentos dos TIPS americanos de 5 anos está em menos 0,06%. Então, se a inflação do período for 0,
o seu retorno será negativo. E se a inflação for menos do que a esperada nos próximos meses e anos, ela também será negativa. Então você precisa que a inflação seja maior do que a esperada, porque a demanda por esses títulos está tão grande, afinal todo mundo está com medo da inflação americana, que os yields, ou os juros oferecidos por ele, está no negativo. Demanda alta, joga os preços para cima e os juros para baixo. Então tomem cuidado ao investir nesses títulos, porque se a inflação for menor do que a esperada no futuro, eles podem sim trazer retornos negativos para o investidor. Para que eles servem, como o próprio nome já diz, proteger o investidor contra a inflação, porém com aquele cuidado de que se a inflação não for como esperado pelo mercado ou for muito baixa, o teu retorno também será equivalente a essa inflação. E eu também separei 3 ETFs que se expõem às TIPS para você dar uma pesquisada. O primeiro deles é o VTIP, que investe em TIPS que tem menos do que 5 anos. O segundo é o STIP, que também investe em TIPS com menos de 5 anos. E o último e mais conhecido de todos é o TIP, o TIP, que investe em TIPS com mais de 1 ano de vencimento. O quinto título do governo americano que está na nossa lista são os Floating Rate Notes, ou FRNs, e esses títulos são finalmente os equivalentes ao famoso Tesouro Selic brasileiro, ou seja, são títulos pós-fixados, extremamente seguros, estão em linha com a segurança dos Treasury Bills que a gente falou no começo do vídeo. Os FRNs têm um vencimento único de 2 anos e pagam juros trimestrais para o investidor, ao invés de semestrais como a maioria dos outros títulos. Os juros desse título, como o próprio nome já diz, flutuam de acordo com as mudanças dos juros da economia americana, assim como o Tesouro Selic flutua com as mudanças nos juros da economia brasileira. E essa flutuação é atrelada aos juros oferecidos pelas Treasury Bills, aquelas mais curtinhas, de 13 semanas. Ou seja, se os juros das Treasury Bills de 13 semanas fica mais alto, o rendimento das Floating Rate Notes aumenta. Se os juros das Treasury Bills de 13 semanas fica mais baixo, o rendimento das Floating Rate Notes diminui. Atualmente, esse rendimento está em 1,14% ao ano, e lembrando que esse número é atualizado diariamente e tem certa volatilidade nesse rendimento. Esses títulos sim servem para reserva de emergência aqui nos Estados Unidos, caso você more aqui, lembrando que não faz sentido você morar no Brasil e ter sua reserva de emergência nos Estados Unidos, e eles servem também para posições em caixa, ou então para aquelas pessoas que são fãs da reserva de oportunidade, entre aspas, que para mim não faz o menor sentido, caso você busque maiores rentabilidades. Existem 3 principais ETFs para você investir nas Floating Rate Notes. O primeiro e mais conhecido é o FLOT, FLOT. O segundo é o FLRN e o terceiro é o FLTR. Já o sexto e último título da nossa lista, talvez um dos que eu mais recebo perguntas sobre ultimamente, são os Series I Bonds. Esses Series I Bonds, eles são muito similares aos TIPS, ou seja, eles são atualizados pela inflação do período, porém ao invés de pagarem juros semestrais, eles acumulam os juros até o vencimento do título, ou até o investidor se desfazer desse título. Uma grande desvantagem desse título é que ele não é negociado nem no mercado secundário, nem através de ETFs. Você precisa ser cidadão americano ou então morar nos Estados Unidos e ter um Social Security Number para comprar diretamente no site do Tesouro Direto americano, treasurydirect.gov, para você ter acesso a esses títulos. Um outro grande problema com eles: se você investe neles, você é proibido de sair deles nos primeiros 12 meses e do 12º mês até completar 5 anos de investimento. Caso você venda os seus títulos, você terá uma penalidade de 3 meses dos juros recebidos dele. E um último problema desses títulos é que eles têm um limite de até $10 mil por investidor por ano. Você não consegue investir mais do que $10 mil neles. Os Series I Bonds são emitidos com vencimentos de apenas 30 anos, um prazo extremamente longo. Eles são oferecidos a valores de a partir de $25 e, como eu já falei, só podem ser negociados online através do site do Tesouro Americano se você reside nos Estados Unidos e tem um Social Security Number. Atualmente, o rendimento desses títulos é extremamente alto e é isso que chama a atenção de muitas pessoas. Ele está pagando atualmente 9,62% ao ano, comparando com 2 alguma coisa ou 3 alguma coisa dos outros títulos, é realmente muito alto. Porém, ele tem todas essas desvantagens: a proibição de vender no primeiro ano, a penalidade se vende dos primeiros 5 anos, um limite de investimentos, um prazo extremamente longo para comprar esses títulos, e esse rendimento de 9,62% é atualizado a cada 6 meses. Então, se a inflação americana cair, que muito provavelmente irá no futuro, o rendimento desses títulos também cairá drasticamente. E quando me perguntam se eles são bons investimentos, para que eles servem, eu costumo falar que os Series I Bonds são os patos dos investimentos. Não nada bem, não corre bem,
e também não voa bem, ou seja, ele não serve para investimentos de curto prazo porque não tem liquidez, de longo prazo porque eles não batem a inflação no longo prazo e de médio prazo porque existem esses limites, essas travas e essas desvantagens envolvidas com esse investimento. E como vocês que moram no Brasil, que a grande maioria que me assiste aqui, 84% da última vez que eu vi, você não consegue nem acessar eles, então nem vale a pena pesquisar mais sobre esses títulos. E agora que você aprendeu sobre os 6 principais títulos do governo americano, Tesouro Direto americano, para que cada um serve, como se expor a eles, como que ele pode ou não fazer parte da sua estratégia, eu quero que você me conte aqui embaixo se você já investe em algum tipo desses títulos, por que você investe, ou se depois desse vídeo você pensa em investir em algum título desses americanos. Eu atualmente não tenho nenhum, porque eu não invisto em renda fixa para o longo prazo, mas com certeza com a evolução da minha carteira e quando eu tiver mais idade, eu terei esses títulos dentro dos meus investimentos. E como prometido, aqui está o vídeo dos 6 maiores riscos da renda fixa que você precisa saber antes de investir nesses títulos. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo.